Bem-vindo a você que nos assiste. Hoje vamos ter mais uma entrevista do projeto Independência do Brasil em Perspectiva, e é um projeto que vem sendo desenvolvido pelo Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. O objetivo é divulgar as comemorações do bicentenário da nossa independência e também debater o seu significado, o seu sentido nos tempos atuais, tempos tão desafiadores que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos conversar com um entrevistado ilustre, o Zé Teodoro Mascarenhas Menck. Nós vamos conversar porque ele está lançando um livro novo sobre o voto no Brasil, uma publicação extremamente interessante, a gente vai falar um pouquinho dela, e vamos ver um pouquinho o que é o currículo. Boa noite, Zé Teodoro. Eu vou mostrar, rapidamente ao nosso espectador o teu currículo, brevemente. O José Teodoro é uma pessoa muito conhecida em Brasília, é muito amigo meu. Eu tive a honra de escrever o prefácio do livro dele, e ele é, como vocês podem ver, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília. Ele tem um mestrado em Direito Romano na Universidade de Roma La Sapienza, e depois foi mestre e doutor em História pela Universidade de Brasília. Ele também é consultor legislativo da Câmara dos Deputados e é membro acadêmico do nosso Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. José Teodoro, ele publicou esse livro do qual nós vamos conversar hoje, no contexto do projeto de longo prazo da Câmara dos Deputados, e apenas assim, para alertar o nosso espectador, é sempre importante lembrar que as opiniões aqui externadas são opiniões nossas. Está aí a publicação, como saiu em papel. Ela também vai estar oferecida em formato eletrônico. E, como eu dizia, é importante lembrar ao nosso espectador que as opiniões emitidas nesse evento são de responsabilidade do entrevistado e do debatedor. Elas não necessariamente representam a opinião oficial do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Eu queria começar, Zé Teodoro, essa rápida entrevista, pedindo para você falar um pouquinho sobre como é que nasceu e como está sendo conduzido esse projeto da Câmara dos Deputados, que é um projeto assim diferenciado no momento em que o setor público ainda não esquentou as turbinas na comemoração do bicentenário da nossa independência. Bem, boa noite. Antes de mais nada, como é que está, Bernardo? É um prazer estar aqui com você e podermos divulgar um pouco esses eventos da nossa história. É real, a Câmara dos Deputados já começou a pensar no bicentenário da independência desde a legislatura passada. Na legislatura passada, já quando os eventos... Na verdade, ele começou em 2008. Em 2008, quando do bicentenário da transferência da família real, foi organizado, no âmbito da Câmara dos Deputados, uma grande exposição que lembrava os efeitos radicais, as modificações radicais no Brasil feitas pelo fato de Dom João ter vindo para cá. Então, na época, foi feita uma grande exposição e foi comemorado no Salão Negro da Câmara dos Deputados, foi editado um livro na época para lembrar esse momento. Depois houve uma interrupção, a vida política das últimas décadas do Brasil tem sido muito intensas, e em 2017, quando se fazia os 200 anos da vinda da dona Leopoldina, a Câmara se lembrou desse evento e resolveu voltar a comemorar. Então, em 2017, foi feita uma exposição sobre 200 anos da vinda da dona Leopoldina e a importância dela para os eventos subsequentes. A importância dela para o Brasil
e para a independência do Brasil, no convencimento do Pedro de fazer toda a participação feminina, digamos assim, na independência do Brasil. Em 2018, dando sequência, nós lembramos os 200 anos da aclamação de Dom João. Dom João, então, foi um momento que lembrarmos a importância dele para a construção do Estado brasileiro e quão importantes foram suas obras, foram suas obras aqui. Então, a construção do Estado, as raízes do Estado Nacional, então, a importância de Dom João. Em 2019, nós coincidimos com os 200 anos da vinda para o Brasil do conselheiro José Bonifácio de Andrade Silva. Então, foi feita também uma exposição e feito um livro, feito uma sessão solene. Então, vejam que desde então, cada ano, nós estamos lembrando os passos dos eventos que chegaram, os 200 anos dos passos que vão chegar a 22, a independência do Brasil. E cada ano desses está sendo publicado um livro, né? Cada ano desses tem sendo publicado um livro. Eu até trouxe aqui, não sei se vale a pena, esse foi o primeiro, quer dizer, o primeiro dessa nova série, né, que é o da Dona Leopoldina. Esse aqui foi o segundo, que foi o livro dos 200 anos da aclamação de Dom João VI. E é uma coisa interessante que foi o único rei europeu a ser aclamado na América. Não existe outro, foi singular. E na época também os portugueses ficaram muito chateados com isso, porque foi o único rei português que não foi aclamado em Portugal. Não, aqui era Portugal, mas eles não consideravam na metrópole, digamos. Esse aqui foi o livro seguinte, que foi o do José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da nacionalidade, os 200 anos da vinda. E é uma curiosidade que o José Bonifácio, a vida inteira praticamente, ele passou na Europa. Ele passou muito poucos anos no Brasil. Ele passou a infância, primeiro a juventude, depois foi para a Europa e voltou aposentado. Quando ele voltou, ele já era um professor de Coimbra aposentado. Ele veio para curtir o final da vida e se torna o José Bonifácio. Ele tem como início da participação política dele. Que não vai ser que vai ter seus dissabores. Inclusive, ele vai ser exilado por Pedro I. No ano seguinte, em 20, nós tivemos a Revolução do Porto. A Revolução do Porto deu origem a uma exposição também, e a esse livro, o fim do constitucionalismo, o fim do absolutismo régio. Foi um evento que normalmente não é muito lembrado no Brasil, é considerado mais um evento português, mas nós nos esquecemos da importância que teve, porque, de certa forma, Portugal nos expulsou do Reino Unido. O Brasil era Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. E a Revolução do Porto, ao terminar com o poder absoluto do Dom João, ao constitucionalizar o poder dentro das ideias iluministas, ideias evolucionárias, eles, de certa forma, foi feito em detrimento do Brasil. Então, não obstante o Brasil tenha aderido de uma forma muito entusiástica à Revolução, nós acabamos sendo... Então, mas foi uma revolução do qual o Brasil participou. Era Reino Unido. É a história do Brasil também. Aconteceu lá, mas é a história do Brasil aqui, porque teve consequências aqui. E esse ano nós tivemos, como consequência da Revolução do Porto, e a consequência da convocação das cortes, nós tivemos a primeira convocação, as primeiras eleições gerais do Brasil. Então, esse livro, ele retrata, foi o último livro desse ano, que nós falamos, o início do poder legislativo nacional, porque nós tínhamos eleições desde sempre, desde o século XVI. Mas como uma eleição nacional, geral, todo o país, para que uma eleição dos representantes do povo brasileiro como um todo, foi a primeira vez. Eu achei fascinante quando você me falou pela primeira vez do título desse livro, né? De como o voto como fato nacional nasceu com o processo de independência, né? Quer dizer, nós somos um país que vota e vota nacionalmente desde o primeiro dia da nossa existência. Na verdade, antes, porque as eleições foram em 1821 e a independência foi em 22. Então, na verdade, antes da independência, nós já tínhamos. Isso é uma coisa muito curiosa, o Brasil. As instituições vão nascendo antes do Brasil existir como nação independente. Já era um reino, se você pode considerar também
que nação surgiu quando Dom João nos elevou da categoria de Reino Unido, de igual nível político de Portugal. Mas a independência, mas ainda era muito umbilicalmente vinculado. A independência vai ser 22, mas nossas instituições já existiam. E isso é inclusive o legislativo. E a prática e a representação. Então, nós já nascemos um país que vota, e o poder legislativo, que não é muito lembrado nos nossos manuais de história, mas o poder legislativo ele acompanha desde o início. Ele está no berço do nosso povo, das nossas instituições. Esse nascimento, vamos dizer, umbilical até do poder legislativo com a nação, ele tem muita importância para a Câmara dos Deputados, que está promovendo todo esse esforço, né? Sim, porque a Câmara dos Deputados, como órgão, a Câmara dos Deputados vai nascer como tal em 1826, em função da Constituição do Império. Então vai criar o Poder Legislativo, vai criar a Câmara. Mas nós já tínhamos eleições e já tínhamos representantes e já tínhamos a Constituinte, vai ser em 23, que vai ser. Então há essa praxe, a praxe parlamentar, ela já nos acompanha. Então o parlamento está se sentindo partícipe, não foi só partícipe lá atrás, quando da independência, mas também agora, nos 200 anos, e lembrando a sua participação. Porque nossos manuais de história geralmente ficam muito restritos quase àquilo que seria, poderíamos chamar de poder executivo. Pedro I, quando Pedro fez isso, fez aquilo, tal. Mas há também, a sociedade participou através do parlamento. O parlamento, na história do Brasil, o parlamento tem uma importância muito grande. Além do livro, foi montada uma exposição, não é isso? Que foi inaugurada justamente no dia 7 de setembro, uma data... Não, ela foi inaugurada um pouco antes. Ela foi inaugurada no final de agosto, em 25 de agosto. Foi montado, foi inaugurada, mas ela ficou nos corredores. Existe um corredor de acesso ao plenário, que é um corredor interno da Câmara dos Deputados, em que você costuma fazer exposições institucionais. Então, nessa época, sempre, né, período entre final de agosto e início de setembro, é dedicado à Semana da Pátria. Então, é sempre uma exposição. E essas exposições têm sido reiteradamente vinculadas à questão do bicentenário, sempre lembrando o tema do ano. Então, as comemorações, elas são vinculadas. Tem uma sessão solene, em que o parlamento se reúne para solenemente lembrar essa data, lembrar o momento e o tema daquele ano. Há lançamento do livro, que é um livro sobre o assunto. Há a exposição, então é feita uma exposição nesse corredor, em que se lembra esses elementos para tornar visível, mais claro, assim, mais graficamente atraente a história. Há um convênio com os Correios, então é lançado sempre um selo comemorativo daquele evento, daquele tema. É sempre feito na sessão solene a oblituração dele. Então, o primeiro dia de circulação sempre coincide com o primeiro dia da sessão solene. Então, esse tem sido um pacote pequeno, mas dentro das possibilidades da Câmara de lembrar tanto a independência quanto lembrar a importância do evento para a história nacional. Atualmente nós estamos fazendo, a Câmara também está fazendo uma espécie de memória dessas exposições. Essas memórias são isso aqui é a memória da exposição do Zé Bonifácio, na qual não sei se dá para ver, mas toda a exposição ela é reproduzida, porque, na verdade, o que fica é o que está produzido, né? Evento. Então, é necessário, fica alguma coisa gráfica. Então, nós fizemos esse do Zé Bonifácio e fizemos esses dois das cortes, da participação dos brasileiros nas cortes, 1821, e esse da Revolução do Porto, de 1820. Então, essas três últimas exposições, até porque coincidiu com o momento da pandemia, e com a pandemia se tornou proibido a circulação. Então, para tornar um pouco mais conhecido esse nosso trabalho, fizemos esses memoriais. Esses memoriais, os livros, eles também estão disponíveis em formato eletrônico, não é isso?
Sim, estão disponíveis em formato eletrônico, está na biblioteca digital da Câmara dos Deputados, então é possível acessar e conseguir acesso a todo esse material. E fisicamente também é possível comprar através das edições Câmara, se a pessoa preferir, mas o formato digital é gratuito. Pois é, ouvinte. Então você já sabe, essas publicações estão disponíveis a todos. No formato eletrônico elas são gratuitas. No portal das edições Câmara, elas podem ser adquiridas em formato impresso. E é uma iniciativa da Câmara dos Deputados para divulgar esse momento histórico, para divulgar esse evento que é tão importante para a construção da nossa nacionalidade. Nós já estamos com o tempo esgotado, José Teodoro. Eu queria que você desse aí uma última palavra para o nosso espectador. A última palavra é sobre que, infelizmente, os eventos do bicentenário têm sido engolidos pela vida política mesmo em si. E acontece que é um momento muito importante para refletirmos o que somos. Porque, na verdade, quando você faz história, quando você lembra a história, é muito mais sobre o presente que nós estamos falando do que sobre o passado. E o presente, você consegue visualizar e entender o presente justamente estudando o passado. Mas o presente que é o momento. Então, é uma falta de... É uma infelicidade nós não estarmos devidamente lembrando e recordando os eventos que nos trouxeram até aqui. Essa foi a ideia original do Parlamento, da Câmara dos Deputados. Lembrar que nós estamos aqui, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós começamos juntos com o Brasil. E é essa sintonia com a história do Brasil que procura ser realçada nesses eventos da Câmara dos Deputados. Não será certamente o único instituição a lembrar o bicentenário, mas nós temos essa viés do Legislativo e para mostrar que o Legislativo é, sim, uma parte integrante do Brasil desde sempre. Então, é só isso, só uma lembrança. Eu queria muito agradecer a presença do José Teodoro Mascarenhas Menck, autor do livro que hoje nós estamos, cuja publicação nós estamos comemorando. É um confrade ilustre do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, e convidamos todos vocês a consultarem as edições Câmara e as publicações da Câmara dos Deputados e obter esse material em formato eletrônico, se você não puder adquiri-lo em papel, porque são livros interessantes, com belo texto e até alguns episódios aventurosos, e são sempre muito fascinantes de ler e ensinam muito. Eu queria agradecer a todos os que nos assistem e reforçar que esse é um projeto do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal para divulgar o bicentenário da independência e para também promover uma reflexão a respeito do seu significado nesse momento que nós vivemos. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.